Jesus vivia cercado por pessoas. Muita gente corria atrás de Jesus, porque ouviu falar dos seus feitos, ouviu falar de suas palavras, presenciou alguns milagres, talvez tenha se alimentado com a multiplicação dos pães. Fato é que, diferente de nós, hoje vivemos um tempo da exposição, onde importa ser visto. Isso não tocava o coração de Jesus. Sabe, querido, o tempo de hoje não é assim tão diferente do tempo de Jesus. Quantos hoje não buscam Jesus por aquilo que ele pode oferecer e não por aquilo que ele é? Eu quero te lembrar uma frase do Senhor, quando ele multiplicou pães e as pessoas começaram a andar atrás dele por causa do pão que ele multiplicava. Ele disse: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece na vida eterna. É claro que Jesus está falando dele mesmo. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede, água essa da qual nunca mais teremos sede, porque ele nos sacia eternamente. E o coração do homem hoje está se enchendo de tantas e tantas coisas, busca tantas e tantas coisas e não percebe que não existe satisfação, porque a única coisa que traz satisfação ao coração humano é a presença de Deus. Nós fomos feitos para a eternidade e muitas vezes nos perdemos no meio das coisas que nós mesmos produzimos e queremos. Esforça-te, querido, pelo bem que não passa e não pelos bens que passam, pelo bem que dura para sempre e não pelos bens que te trazem uma alegria momentânea. Os franciscanos gostam de dizer que nós devemos usar as coisas, ter coisas, mas não sermos possuídos por elas. Essa é uma distinção muito importante, sabe? Fazer uso das coisas significa ter domínio sobre elas. Deixar-se dominar pelas coisas significa mover a sua vida em prol dos bens, das coisas que estão à nossa volta. O que está à nossa volta deve nos servir. Não somos nós que devemos servir as coisas. Percebe? Percebe a grande diferença? Jesus nos convida hoje a mantermos os nossos olhos na eternidade, no grande bem, que é o próprio Deus. Cercar-se de coisas não significa ser feliz. Ter dinheiro, por exemplo, pode te comprar pessoas, mas não vai comprar amizade. Ter dinheiro pode comprar remédio, mas não vai comprar saúde. Ter dinheiro pode te trazer muitos bens, mas não significa que você vai estar em paz com os bens que você tem. Só Deus é capaz de preencher o coração humano. Deus querido, permita que nós possamos entender essa verdade, porque somos pequenos, frágeis, limitados, e há quem tenha muito e o coração esteja tão vazio, Senhor. Deus querido, e há quem tenha tão pouco, mas a gente vê tanta alegria naquele coração. O que aquele que tem tanto lhe falta e aquele que tem tão pouco tem a ponto de ter um coração transbordante de alegria? Ó Senhor, permita que nós possamos entender as palavras de Jesus, porque o pão que perece não é capaz de nos dar a alegria que nós buscamos. Enche, Senhor, o nosso coração com a Tua presença. Enche-nos, Deus, com a Tua vida, preenche nossa vida com o Teu querer, com a Tua vontade, para que a gente não se perca
no meio de um mundo de coisas. Senhor, às vezes nós vamos nos tornando mais uma coisa no meio de tantas coisas. E aos teus olhos, Pai querido, eu não sou um número, eu não sou uma coisa, eu sou teu filho. E é no teu colo que eu desejo estar, Senhor. Fica conosco, Deus querido, e ajuda-nos a entender que a nossa fome de alegria, nossa sede de satisfação e de felicidade não está nas coisas que acumulamos em torno de nós, está em estar na presença de alguém. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.